Bom dia, boa tarde. Eu vou apresentar hoje sobre o meu projeto de uniformidade de distribuição de água em sistema de irrigação no município de Uberlândia. Eu sou Arthur Martins Caldelay, sou aluno bolsista e o professor orientador desse projeto é o Júlio César Neves dos Santos. Vou começar falando sobre as funções da irrigação. Possui função aí de manutenção, que em períodos que você tem chuva, né, possui precipitação, ele vai apenas realizar a manutenção, vai incrementar aquela água, atingindo ali os níveis requeridos pela cultura. Com o sistema de irrigação, você pode plantar em diferentes épocas do ano, desde as épocas mais chuvosas até as épocas mais secas. E aí você consegue alterar também o microclima, como por exemplo um sistema de microaspersão. Quando ele estiver ligado, ele vai aumentar a umidade relativa do ar e também diminuir um pouco a temperatura. Os tipos de irrigação eles podem ser convencional, como demonstrado nessa primeira imagem, por pivô central, nessa imagem, e a localizada pode ser por microaspersão ou gotejamento, como demonstrado o gotejamento nessa imagem. Vou falar um pouco sobre a duração do período de molhamento. Você vai precisar coletar os dados de uma estação meteorológica, né? Ter esses dados, e com isso você vai utilizar a umidade relativa e precipitação presente no local. Um exemplo desse período de molhamento é o orvalho, que devido a altas elevadas umidade relativa, né, a água vai condensar e se formar gotículas ali presentes nas folhas da planta. Alguns problemas que ocorrem nos sistemas de irrigação, danos, né, por animais de grande porte, como vacas que pisoteiam o sistema, né, as tubulações, e acabam rachando ou quebrando. O entupimento de bocais pode ser causado pela ausência de filtros ou até mesmo mau funcionamento deles. E a velocidade dos ventos, que se tiver muito alta, pode causar muita perda por deriva, perdendo eficiência aí da irrigação, entre outros diversos fatores. O objetivo desse projeto, né, foi a avaliação do sistema de irrigação de Uberlândia e proximidades. E devido à pandemia, a gente não conseguiu realizar um grande número de testes, e com isso a gente decidiu incrementar o trabalho, adicionando a avaliação da duração de período de molhamento. A gente fez a visita em 4 propriedades localizadas nos municípios de Uberlândia e Prata e avaliação, e a gente fez a avaliação nesses sistemas que estavam presentes. Essa aqui é uma imagem mostrando como que foi a anotação do sistema de microaspersão, da avaliação do sistema de microaspersão, identificando a propriedade, informações sobre o sistema de irrigação, os resultados obtidos e os materiais utilizados foram manômetro de Bordeaux, balde volumétrico e proveta. Para esse teste, a gente coloca em 4 linhas, sendo a primeira linha a linha localizada a 1/3 do sistema, 2/3 do sistema e a linha final. A gente pega o primeiro emissor, o emissor a 1/3 da linha, a 2/3 da linha e o emissor final para realizar o teste, colocando os microaspersores dentro de um balde e deixando eles ligados por 5 minutos. Já o sistema de aspersão convencional, como essa imagem de cima aqui representa, realizado no IFTM, é feita uma malha com os copos volumétricos espaçados de 3 em 3 metros entre si, e o sistema de irrigação é ligado, deixado pelo tempo necessário, e depois é desligado e aí é contabilizada a quantidade de água em cada copo. Já o sistema de pivô central, os copos são posicionados em uma linha radial dentro do sistema, espaçados de 5 em 5 metros. Os materiais utilizados são o kit de copos volumétricos, manômetro de Bordeaux e também a proveta. As normas utilizadas para classificação foram a NBR 14.244 da BNT de 1998, para classificação entre ruim, regular, boa e muito boa, de acordo com a porcentagem obtida. Já para avaliação do período de molhamento, a gente utilizou o software RoboWare para baixar os dados da estação meteorológica do IFTM Campus Uberlândia,
que nele tem ali sensores de umidade, sensores de temperatura, pluviômetro, anemômetro e um sensor de radiação solar. Dentro dos resultados obtidos, a gente obteve que na propriedade 1 de microaspersão foi muito boa, o coeficiente de uniformidade de Christiansen, enquanto na propriedade 2 apresentou classificação ruim e coeficiente de uniformidade de distribuição ruim também. Na outra propriedade, mostrou bom Cook e muito bom CUD, enquanto o pivô apresentou classificação regular de Cook e muito boa de CUD. Já para avaliando os dados meteorológicos, representando eles neste gráfico para melhor representação, né, para um melhor entendimento, a gente obteve aqui em três valores os níveis acima de 85% de umidade relativa, 90% de umidade relativa e 95%. A duração de período de molhamento. E quanto maior essa porcentagem, menor vai ser a quantidade de horas. Como dá para ver, possuem vãos aqui que não possuem dados. Esses vãos são aquelas épocas mais secas e que não possuem chuvas, que são ali entre os meses de julho até outubro, novembro. Bom, concluindo, né, a gente observou que dentre todos os sistemas o que apresentou melhor uniformidade ali foi o de microaspersão, enquanto o pior sistema foi o de aspersão convencional realizado no IFTM, que devido à pressão do sistema, né, apresentou os valores coletados, enquanto a outra propriedade, realizada no teste de aspersão, apresentou nível bom. E já a irrigação do pivô apresentou ali nível regular, porque os últimos dois aspersores, né, estavam com vazamento na bengala. E, sendo corrigido, poderia ir alcançar nível bom ou muito bom. E de acordo com os dados, né, obtidos pela duração de período de molhamento, a gente percebeu que os períodos que mais possuem, que essas horas são mais elevadas, são de dezembro a junho, apresentando, né, maior índice de ataque de doenças fúngicas, tendo mais prejuízos assim e necessitando de ter uma maior atenção. Que as referências utilizadas no trabalho e um agradecimento pelo CNPq, pela bolsa que foi fornecida, ao IFTM pelo incentivo que foi dado e também pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento pela ajuda. Estou à disposição para responder qualquer comentário e qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção.